Olá pessoal, tudo bem? Começando a primeira edição do Zama Responde. Desde o primeiro vídeo que eu lancei, eu venho recebendo comentários e dúvidas muito legais, e acho que vale a pena dedicar um vídeo exclusivo para isso. A ideia é que eu faça outras séries de vídeos respondendo as dúvidas de vocês também. Queria até deixar aqui uma sugestão de como você pode deixar sua dúvida. A primeira forma é através de comentário neste vídeo. Então, os comentários que nós tivemos aqui, com dúvidas, eu vou tentar priorizar, é mais fácil de eu encontrar. Comentários nos outros vídeos, então conforme eu for lançando os vídeos e forem surgindo dúvidas lá, eu vou tentar trazer para cá também. Se porventura o volume ficar muito grande, eu vou tentar dar prioridade para quem for membro do canal. E também, quem quiser mandar uma dúvida por e-mail, pode mandar para youtube@zamariola.com.br. Eu recebo direto já numa caixa de entrada específica e consolido tudo por lá. Então a primeira dúvida aqui do nosso vídeo de saga é do LP Dev Senior, Dev SR. Se o orchestration, eu acho que deve estar falando do orchestrator, né? Se o orchestration é um single point of failure, o message broker, que no caso é na coreografia, também pode ser considerado como tal. Talvez eu esteja falando muita merda, mas se o busão cair, para tudo do mesmo jeito. Isso é uma boa dúvida. Eu até trouxe aqui, né, qual que é o problema que nós estamos conversando. No orchestration, na orquestração, eu comentei que quando nós temos um orchestrator, um serviço responsável por coordenar as transações, ele acaba sendo um single point of failure. Ou seja, se ele cair, né, se o nosso orchestrator aqui, por algum motivo tiver um problema, todo o nosso fluxo fica fora. É algo que é um pouco mais reduzido quando nós vamos para a coreografia. Na coreografia, nós temos o message broker como ponto central. E o que foi trazido ali faz sentido, mas hoje tem três principais diferenças que eu acho que fazem a coreografia um pouco mais resiliente. A primeira é, o Message Broker, normalmente, ele é um serviço externo, né, não é nosso, então provavelmente tem uma infraestrutura um pouco mais resiliente. Por exemplo, quando nós colocamos um Kafka como Message Broker, ele tem uma série de replicações, partições, que garantem que se um nó cair, eu tenho fallback, eu tenho uma forma de garantir que ainda continue recebendo mensagens. Então, o primeiro ponto é a infraestrutura, normalmente do Message Broker, ela já é pensada de forma que dê mais resiliência. O segundo ponto é que o Message Broker, normalmente, ele não é gerenciado pelo time e ele não possui uma conexão de regra de negócio ou de assinatura com os sistemas que estão sendo desenvolvidos. Então, eu não preciso me preocupar em garantir cardinalidade na quantidade de réplicas que eu tenho entre o meu serviço, né, com regra de negócio, meu checkout, meu carrinho, e o Message Broker. O Message Broker ele vai escalar de acordo com a necessidade de lidar com os eventos. E o terceiro ponto, que acho que é um ponto muito importante também, é o fato dos brokers eles serem desenhados e desenvolvidos para ter alta volumetria. Então ele não tem regra de negócio, né? O Kafka aqui, ele acaba simplesmente recebendo mensagem e ele é feito para ter uma quantidade gigante de eventos. Então é muito mais fácil de escalar do que se eu tivesse que escalar, né, o meu orchestrator, porque além da escalabilidade de coordenação, ele tem regras de negócio ali. Quanto mais regras de negócio eu tenho, mais acesso a disco, mais acesso a networking, acaba ficando mais difícil. Então, né, em resumo, sim, existe esse problema, o Message Broker acaba sendo o single point of failure nesse caso. A diferença é que ele é muito mais resiliente, robusto, do que um serviço próprio, no geral. Tá? A segunda dúvida, ainda sobre Saga, é do Rafael Freire Couto. Ele disse: excelente conteúdo, apenas fiquei com uma dúvida com relação à questão da falha. Nesse momento, provavelmente estava falando da coreografia. Acredito que não há necessidade de ter a assinatura no tópico de falha de um processo posterior ao que falhou. Só estaria dando uma mensagem sem nenhum uso. Será que ele é realmente necessário essa assinatura em todos ou apenas naqueles que já tiveram alteração? Esse é um ponto muito importante. Quando eu desenhei, né, e faz todo sentido, quando eu desenhei a coreografia, eu coloquei a notificação de falha, no caso do Payment Failure, para todos os serviços. Nesse caso, não há realmente essa necessidade, ou seja, um serviço ele não vai precisar reagir a um fluxo. Às vezes ele nem conhece um fluxo que acontece após a sua passagem na coreografia. O que pode acontecer às vezes é que mesmo um fluxo, na teoria futuro, ele ainda precisa ser compensado num serviço anterior. Então a assinatura ou não, eu acho que ela não tem tanto a ver
com a sequência com que as ações elas se executam, mas sim se eu preciso ter uma reação compensatória a uma falha em algum fluxo. E aí, né, trabalhando com Kafka, a grande vantagem é que, e com quase todos os PubSub, na verdade, é que eu consigo assinar aquele tópico de acordo com a minha necessidade. Então, quem está postando aquele evento de falha, né, o autor, no caso o produtor, ele não se importa com quem está consumindo. Ele simplesmente posta no broker e cabe a cada um dos consumidores identificar quais são os tópicos e os eventos que fazem sentido ele ingerir e assinar cada um deles. Então, faz sentido o que o Rafael disse. Né? Para efeito de exemplo, eu coloquei um multicast para todos, mas aí eu acho que a relação ela acontece. Eu assino um determinado tópico se eu preciso, de alguma forma, compensar uma falha que aconteça naquele fluxo, seja ela uma falha que pode acontecer antes ou depois do meu evento. A terceira dúvida aqui foi ainda sobre Saga, foi do User Profile X. Ele disse: o conteúdo é top, mas acho o seguinte: você vai estudar algo para uma entrevista sem ter vivido a experiência prática, sem sentir as dores, entender nuances ou ter feito algo de fato? Acho estranho, principalmente para o contexto da Big Tech. Eu acho que tem muito a ver também com o título, né? Eu coloquei a pergunta mais importante na entrevista de System Design. E sim, eu acho que é um ponto que faz sentido. Quanto mais experiência prática e exemplos práticos você tiver na sua carreira, melhor você vai se sair na entrevista, sem dúvidas, porque você consegue trazer cenários, né, práticos que você vivenciou, não é só teoria. Eu acho que é como, por exemplo, uma entrevista para um mecânico, né? Se esse mecânico ele conhece a teoria, mas nunca consertou nada, ele vai conseguir dar respostas que são assertivas do ponto de vista teórico, só que não vai conseguir contribuir trazendo experiência prática, ou na hora da entrevista fica claro que ele conhece o conteúdo, mas nunca passou por aquilo. A proposta do vídeo era muito mais dar uma visão, né, sobre os prós e contras de coreografia e orquestração. É uma dúvida que costuma cair bastante em System Design, né, no momento de responder sobre duas escritas, ou quando tem uma série de serviços que precisam se coordenar. Mas sem dúvida, quanto mais experiências práticas você tiver, melhor vai ser sua resposta, mais completa, e o entrevistador também consegue sentir, né? Ele conhece a teoria e já vivenciou aquilo, já usou aquela ferramenta ou aquele padrão de arquitetura para resolver um problema na prática. A próxima pergunta agora, sobre System Design. Essa daqui é um outro vídeo que eu fiz. Nesse vídeo eu comentei um pouco sobre aquela pergunta que eu costumo sempre fazer, né? Do sistema que trava, como investigar. E aí o que o Pedro trouxe foi o seguinte: conteúdo muito bom, mas fiquei com algumas dúvidas que levantaria para essa questão. Sua solução técnica partiu para a verificação da consulta realizada no banco. Não caberia uma análise prévia se esse problema é recorrente? Porque se só um usuário reportou e você testou e não conseguiu reproduzi-lo, acredito que seja improvável que o problema esteja na query. Em questões de horários de pico, algum processo custoso ocupando o banco. E o que o Pedro falou faz muito sentido. Na resposta que eu dei, eu tentei seguir uma sequência lógica do que seria, né? Que eu vejo o front, vejo a API, identifico o problema e vou para o banco. Normalmente essa sequência dessa pergunta, né? A ideia, principalmente quando eu faço essa pergunta, é verificar se o candidato consegue ir de uma ponta até a outra, né? Então ele vai desde do cliente que está consumindo a API dele até os serviços externos que ele chama, seja serviços de networking ou de banco de dados. Mas sem dúvida, no dia a dia, né, no caso prático, a primeira investigação sempre tem que passar por verificar a frequência daquele problema, o tempo que durou, quando aconteceu, se efetivamente a causa raiz foi um problema de banco, foi um problema de aplicação. Então, na vida real, eu começaria olhando dois pontos centrais: informações de instrumentação, né, seja ali New Relic, Datadog, Prometheus, enfim, qualquer que seja a ferramenta que nós tenhamos ali para investigar e verificar. Verificar traces também ajuda pra caramba. Então, se sua instrumentação estiver usando traces ou spans para conseguir verificar chamadas de ponta a ponta, usando Span ID e Trace ID, isso também ajuda, porque dá para ver exatamente o mesmo request passando por todos os sistemas do ecossistema. E o segundo ponto que eu gosto de olhar bastante é logs. Né? Nos logs eu consigo verificar quantas vezes aquele problema aconteceu, qual foi a frequência. Então eu consigo filtrar exatamente e verificar em milissegundos qual foi a passagem
daquele erro. Então, o que o Pedro falou faz sentido para a vida real, né? A resposta que eu dei ela foi muito mais focada na pergunta da entrevista. Na pergunta da entrevista, sem dúvida é importante tocar no assunto da monitoramento e instrumentação, mas a próxima etapa com certeza vai ser legal. E se nós identificarmos que o problema está na base ou em networking, como que você investiga? Né? Então essa normalmente é a sequência lógica da pergunta na entrevista. Próxima dúvida foi sobre o vídeo de problema da escrita dupla, né, ou dual write problem, que é quando nós temos duas escritas em sistemas diferentes que precisam acontecer de forma atômica. E lá eu explico, né, sobre listen to yourself, transaction outbox, etc. Aqui a Stephanie trouxe conteúdo maravilhoso e difícil de achar tão bem explicado. Obrigado, Stephanie. Espero ter mais vídeos como este. Dito isto, tem alguma dica de onde posso estudar mais sobre esses temas? Eu tenho duas recomendações. Acho que a primeira é o meu vídeo sobre 10 livros que todo programador deveria ler. Eu acho que eu fiz se eu não me engano, eu fiz esse vídeo até inspirado um pouco sobre esse comentário. Eu trouxe alguns livros e o que cada livro traz de informação. Então eu gosto muito dos livros do Alex Xu, ou Alex Zhu, né, dependendo da pronúncia, que fala sobre System Design. Eu gosto porque ele é bem prático, né? Ele não fica tratando muito teoria, ele traz um problema prático, resolve aquele problema e durante a resolução ele vai explicando cada um dos pedaços. E um outro site que eu gosto bastante também é o microservices.io. É um site que também consolida padrões de arquitetura de microserviços. Então esses são os dois, pelo menos as minhas duas principais fontes. Né? Eu gosto bastante de ter uma leitura com livros mais práticos e menos teóricos. E gosto bastante também do site do microservices.io. Tem também o canal do YouTube. Eu acho que eu até comentei aqui já do Hussein. Ele tem também cursos na Udemy, mas o Hussein também tem uma pegada muito prática, né? Ele vai lá, verifica, por exemplo, como que funciona TCP e IP na prática. Ele abre, faz uma requisição, vê os pacotes, vê os bytes. É muito mais baixo nível, mas também é bem prático. A próxima pergunta foi no vídeo dos comandos em Linux. O Samuel perguntou, por que você formata sua máquina regularmente? Eu até respondi para ele falando que eu testo muita coisa, né? Eu tenho minha máquina do trabalho e minha máquina pessoal. A do trabalho eu mantenho consistência e evito qualquer tipo de experimento. E a minha máquina pessoal é onde eu faço, né, vários testes ali. Eu deveria usar container, mas acabo não usando. Muitas coisas eu instalo direto ali na máquina, testo, verifico, gosto de trocar. Aí eu coloco um plugin do Gnome, daí quando eu coloco esse plugin eu quebro minha interface gráfica, aí eu fico com preguiça de arrumar, eu reinstalo. Então eu uso Fedora, né, para quem pergunta, eu uso Fedora com Gnome. E aí o que eu uso para gerenciar meus workspaces é o plugin Workspace Indicator, que ele coloca lá no topo da página uma numeração e eu vou transicionando entre workspaces. A feito de curiosidade, embora eu tenha duas telas, eu uso uma só. Eu gosto só dessa tela aqui. Eu tenho uma lateral, mas eu uso ela muito raramente. Próxima dúvida foi no vídeo de Solid. Esse vídeo foi um vídeo bem polêmico, né? Eu gostei bastante do resultado que ele teve. Ele trouxe muita discussão, muitas opiniões diferentes do que eu tinha colocado no vídeo. Isso foi bem legal, porque eu vi que teve thread lá de 10 pessoas respondendo umas às outras. Foi bem legal. Parabéns aí pro pessoal. A ideia, inclusive, desse vídeo era exatamente fomentar essa discussão. Eu sei que a minha opinião ela é polêmica, né? E eu gosto de Solid, eu uso. Mas tem situações que eu vejo que às vezes mais atrapalha do que ajuda se a gente for levar ao pé da letra, né? Então a primeira dúvida aqui foi, muito bom vídeo, porém antes fosse o Frog Navigator, né? O Frog Navigator foi um conceito que eu trouxe no vídeo, que às vezes para conseguir entender o que está acontecendo eu preciso ficar pulando, né? Daí o frog do sapo, ficar pulando de um método para outro. Porque mesmo que o nome esteja muito bem feito, eu não sei o que faz por dentro. E aí tem um gosto pessoal, né? Eu gosto de saber o que o código faz. Eu tenho amigos que leem a documentação, leem o nome do método e falam, beleza, eu sei o que faz. Eu já gosto de descer no detalhe, então se eu estou com uma dúvida o que uma biblioteca faz, principalmente em Go, né, que a gente tem acesso ao código-fonte ali com muita facilidade, eu já abro o código e vejo, entendo qual que é a regra. E é até legal porque você consegue aprender, às vezes, padrões diferentes de programação, formas de fazer as coisas. Então eu gosto bastante. E nesse caso, quanto mais pulos eu tenho que ficar fazendo de um método para outro, mais chato né? Mais difícil é montar um modelo mental na minha cabeça. Mas voltando à dúvida. Porém, antes fosse o Frog Navigator, a minha maior preocupação no dia a dia. O que eu mais vejo hoje é modelo de 1000 linhas cheio de regra de negócio.
Acho o Solid ainda válido a ponto de tocar o coração do dev para que ele interrompa o ciclo de construção de software baseado em acoplamento. E esse é um ponto que eu acho que concordo plenamente. O Solid ele é uma boa porta de entrada para termos princípios, né? E até eu usei ali de forma intercambiável, algumas pessoas até questionaram isso, o conceito de princípios, né, e padrão, mas os Solid são princípios, cada um, né, são 5 princípios juntos, e esses princípios eles trazem boas práticas, como fonte, eu gosto bastante, que é, vamos fazer um método gigante, uma classe gigante, vamos tentar deixar mais fácil de entender. Então, se nós pudermos extrair algo do Solid, escreva um código pensando que não é só você que vai ler. Outras pessoas vão ler aquele código e dar manutenção. Né? E quanto mais fácil for de entender o que está acontecendo, mais fácil é de dar manutenção, ou seja, mais rápido e menor probabilidade de colocar um bug ali. Seguindo ainda sobre Solid, temos 2 dúvidas aqui, elas tratam do mesmo assunto, então eu trouxe as 2 juntas. Uma do Rodrigo e outra do Gabriel, falando que o Rodrigo disse, né, sobre o Single Responsibility Principle. Eu não entendo ele como criar códigos que façam somente uma coisa. E o Gabriel também disse, acredito que seu entendimento de SRP esteja errado. SRP não diz que sua classe deve fazer só uma coisa. E eu concordo plenamente. O que diz, né, até na literatura, né, na hora que foi formalizado o conceito, é que o Single Responsibility dita que só há um motivo para aquele trecho de código mudar. No site eu tenho um pouco mais de tempo de escrever, ler. Eu assumo também que a pessoa que está lendo, ela está com um pouco mais de liberdade de acelerar, pular, né? Então o texto ele dá essa flexibilidade que eu posso escrever um pouco mais, porque eu sei que se a pessoa não se interessar por aquilo, ela pula, é muito fácil. No vídeo, eu tento fazer algo um pouco mais condensado, porque eu sei que se eu ficar falando e alongando muito um tema, né, o pessoal desinteressa, fecha a aba e vai para frente. Então eu até comentei, se não me engano, no vídeo, falando, vou usar como proxy, né, essa questão de ter um único motivo para mudar, porque na minha cabeça, assim, na prática, o que acaba acontecendo a gente nunca pensa, eu vou escrever um método ou uma classe que ela tenha só um motivo para mudar. Na verdade, na hora que a gente está revisando o código, fazendo code review, escrevendo, isso aqui está fazendo uma única coisa? Né? Então eu usei como proxy, eu sei que a literatura diz que é só um motivo para mudar, mas o que eu tenho observado na prática, e aí talvez sejam os exemplos que eu tive, as pessoas com que eu trabalhei, ou a forma com que o código foi revisado, normalmente a avaliação do Single Responsibility é muito mais sobre esse trecho. Ele está fazendo muita coisa? Ou ele está fazendo só uma coisa? E aí tem aquele ponto também, né? O que é o conceito de fazer somente uma coisa, ou ter uma única responsabilidade? Às vezes uma única responsabilidade pode ser, eu vou ordenar essa lista. Né? Então essa seria uma única responsabilidade. Ou, em vez de fazer uma ordenação, seria algo bem complexo, eu vou primeiro encontrar qual é o maior item, depois eu vou fazer um swap, né? Se nós formos pensar na ordenação. Então até o conceito do que seria um único motivo para mudar ou fazer uma coisa, ele também é bem abstrato. Então eu acho que as pessoas que comentaram falando que a semântica estava errada, eu concordo, acho que eu não tentei manter a semântica, tentei trazer um pouco mais uma visão prática e menos teórica do conceito. Um outro ponto que trouxeram aqui também, que eu acho legal comentar, é sobre a questão de quebrar em funções pequenas, deixar mais fácil de entender. E aí eu tenho sentimentos divididos ali, mixed feelings. Eu vejo que quanto mais natural for a leitura de uma função, mais fácil é para o cérebro realmente entender o que está acontecendo. Só que para mim só consigo ter esse entendimento da linguagem natural principalmente para os códigos que eu escrevi. Quando eu estou lendo de outras pessoas, mesmo que o texto ele seja bem descrito, né, o nome do método, a hora que eu vou colocar o modelo mental do que está acontecendo, invariavelmente eu preciso ficar pulando de um método para outro. Então aí pode ser um misto de estilo, né, pessoal de leitura de código com os codebases que eu tive acesso. O que eu queria trazer como lição para isso acho que vale o teste, né, pessoal de cada um. Se você quebrar suas funções em funções pequenas, com bons nomes, e isso facilitar o entendimento das pessoas que vão ler seu código, perfeito, o objetivo foi cumprido. Né? Eu acho que o objetivo nosso aqui não é atender a um padrão ou a outro, mas sim escrever código de fácil entendimento, livre de bugs. Né? Códigos que eu consigo escrever rapidamente, corrigir rapidamente um bug, colocar em produção, testar aquela feature e ter a menor quantidade possível de bugs. Né? Esse é o objetivo principal. O método, eu acho que ele é variável. Né? A cada momento, a cada linguagem, a cada framework, você vai ter que ajustar um pouco. Então, por exemplo, né, se você usa uma linguagem mais verbosa,
você vai acabar escrevendo o código de um jeito. Se você usa outro tipo de linguagem, de outra forma. Então, e tem também a questão do que o pessoal considera como idiomático, né? O idiomático ele é muito importante porque o programador ele chega no codebase já com aquela expectativa. Então, se eu pego um código-fonte em C++, né, C++ ou em Go e escrevo como se eu estivesse escrevendo Java, vai gerar um impacto muito grande no programador. Até ele conseguir entender o que está acontecendo, fazer um modelo mental, né, isso consome capacidade cognitiva da pessoa. Então, quanto mais idiomático for o código, mais fácil é de alguém que não conhece aquele codebase, mas que conhece a linguagem, entrar e trabalhar. Por fim, um dos tópicos que eu comentei no teste de Solid era sobre a hipervalorização que eu vejo hoje nos testes unitários, né, e como nós podemos incorporar um pouco mais dos testes integrados dentro do nosso fluxo de desenvolvimento. E aí, alguns comentários pontuaram isso, de que os testes integrados, embora eles tenham seu valor, eles acabam sendo muito custosos. Né? Por exemplo, o Rodrigo trouxe aqui que sobre os testes de integração, eles são muito bons, porém são muito custosos, tanto do ponto de vista de desenvolvimento e manutenção, quanto para configuração. E o Fábio também trouxe que pode até ser barato colocar stage de teste de automação, mas dependendo do teste, a execução pode demorar bastante. Né? Ele até comentou, teve projetos que levava de 4 a 8 horas. E realmente, eu vejo que vai depender muito de 3 principais fatores, né, a validade. O primeiro é linguagem e framework que você está usando, principalmente linguagens ou frameworks que dependem muito de processos mais custosos, reflection, por exemplo, ou né, estruturação de beans. Se o RMAP da aplicação demorar bastante, né, subir a aplicação, vai ser bem custoso tanto o desenvolvimento quanto a execução. O segundo ponto é quão complexa é a sua estrutura de integrações. Né? Se você tem simplesmente uma base de dados, uma fila, ou uma base de dados e 3 serviços, é muito mais fácil de você administrar, mocar ou colocar ali no teste de integração. E por fim, se você já começou o seu desenvolvimento com essa ideia, né? Você já começou o seu projeto com essa ideia de ter teste de integração. Eu até coloquei um exemplo aqui de etapas, né, de etapas principais. Então vamos supor que nós fôssemos colocar uma pipeline de testes. Nós teríamos uma etapa de pipeline, que seria começar a pipeline, compilar o código, subir a imagem Docker com uma base de dados, um Kafka e um serviço externo mocado, por exemplo, para ter networking, executar a migration para a base de dados e executar os testes. No teste de integração, o pipeline, eu coloquei aqui, que levaria praticamente o mesmo tempo, né? Foi uma hipótese minha. A compilação do código também levaria o mesmo tempo. Eu sei que no caso de teste integrado a gente pode até omitir, né, a compilação, mas eu estou supondo que a compilação seja bem parecida. No teste unitário nós não temos Docker e não temos Migration, então teríamos uma economia efetiva mesmo no tempo de construção, né, da minha imagem, principalmente da base de dados, ou mesmo do Schema Registry se eu estiver fazendo Kafka, por exemplo. E eu tenho a execução do teste, que ela vai ser diferente. Né? A execução de teste unitário, ela tende a ser mais rápida do que teste integrado, porque no teste integrado eu tenho que subir a aplicação. Mas o que eu percebo é que eu acho que, dependendo, né, se você pega uma linguagem que a compilação dela é rápida e a execução também é rápida, como é o caso, por exemplo, de Go, você vai ter um ganho significativo na manutenção da qualidade. Principalmente porque, na minha visão, hoje, 2 pontos que geram muitos bugs, pelo menos quando trabalhamos ali com um ecossistema de microserviços, são consultas à base de dados e serialização e deserialização de informação. Então, quando eu tenho, né, um teste integrado, eu acabo validando isso também. E aí, o meu teste integrado, ele garante principalmente esses 2 pontos. Né? Porque no teste integrado, primeiro, eu já valido a migration, então eu já garanto que o que eu vou executar nos meus ambientes está funcionando, né? Principalmente se eu tiver mesmo motor de base de dados. Eu garanto que meu Schema Registry está validado e eu garanto também que as minhas integrações no processo de serialização e deserialização também estão consistentes. Muitas bugs que eu vejo acontecem, por exemplo, no tratamento de nulo. Algumas APIs tratam o nulo devolvendo conjunto vazio, seja um objeto ou um array, e algumas APIs tratam o nulo devolvendo nulo. Então, se eu devolvo um nulo e espero parciar um conjunto vazio, eu já posso ter problema. Se eu devolvo nulo e espero executar um método no conjunto vazio,
também posso ter problema. Então esse tipo de bug é muito difícil de pegar com teste unitário, porque normalmente no teste unitário, embora seja possível, a gente não costuma fazer validação de serialização. A gente entende que a serialização já aconteceu, eu crio ali, né, minha fixture, subo minha classe ou minha struct e executo os métodos, a regra de negócio. Então o teste unitário ele é muito valioso, eu uso pra caramba, não estou dizendo que nós não devemos utilizar, mas eu vejo que o teste unitário ele tem um propósito, que é garantir que a regra de negócio, né, o comportamento associado àquele estado, ele está consistente. Então eu tenho uma classe com um estado já montado, eu quero ver se os comportamentos, ou seja, a mutação de estado está consistente. Mas a construção de estado, que é ler da base de dados, ler de uma API externa, ler uma mensageria, se ela também está consistente, eu só consigo capturar no teste integrado. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, normalmente, né, o fluxo da minha aplicação, ele normalmente passa nesse sentido e nesse sentido. Ou seja, eu tenho o meu estado num serviço externo, seja uma base de dados, uma outra aplicação. Eu chamo essa aplicação, aí eu pego aquela informação e construo minha data structure. Pode ser uma classe, uma struct, enfim, eu monto, né, minha data structure, uma estrutura de dados. Aí eu tenho essa estrutura de dados montado, eu executo um algoritmo em cima dela para mutar o estado. Dá um exemplo, eu vou atualizar o nome no cadastro. O nome está na base de dados. Então eu vou lá, dou um select na base, pego o registro da pessoa, né, vamos supor lá user. Aí eu tenho a minha classe user, que veio do meu Hibernate, por exemplo, no Java. Vou atualizar, set name. Isso é um algoritmo, eu estou simplesmente mutando um estado. Aí eu dei um set name e vou salvar na base. Né? Entity Manager.save, por exemplo. Ele vai salvar na base, ele vai devolver aquele estado para o meu sistema externo, minha base de dados. Então, o teste unitário ele é muito valioso, principalmente para esse fluxo aqui, ó. O fluxo de mutação de estado. Ele garante que se eu quiser colocar um nome nulo, ele vai falhar. Se eu quiser colocar um nome inválido, ele vai falhar. As validações vão passar. Então, a mutação ela é garantida no teste unitário. Né? É muito mais fácil gerenciar ali regras de negócio. É até mais fácil de montar, né, o meu cenário. Eu consigo simular um state. Então, eu quero simular como minha classe começa. Ah, eu tenho um nome válido? Eu tenho. É muito mais fácil de fazer, né, essa montagem da fixture no teste unitário. Porém, eu tenho dois fluxos que são importantes, né, que é a construção do estado e a desconstrução do estado, ou seja, a devolução dele para o sistema externo. Então aqui é uma query na minha base de dados, aqui é uma chamada para um sistema externo ou uma persistência na base de dados. E dois fatores principais acontecem aqui, que são serialization e deserialization. Então, basicamente é o pegar de binário, converter para classe, pegar de classe e converter para binário. Esse tipo de ação ela é validada principalmente, na minha visão, ela deveria ser validada principalmente no teste integrado. Então, por isso que eu gosto bastante. E né, o teste integrado ele acaba, de certa forma, como o input e o output dele acontece nessa camada aqui, invariavelmente ele joga para todas as camadas. Ele acaba validando por tabela a regra de negócio. Não é a melhor forma ou a única forma de se validar a regra de negócio, mas o teste integrado também valida a regra de negócio. Então é por isso, né, que eu gosto bastante do teste integrado, porque ele me permite validar dois pontos que para mim acontecem muitos bugs, que serialização e deserialização, seja via query, via chamada externa, checagem de timeouts, checagem de como que eu estou recebendo e passando objetos, né, assinaturas de contrato, mas também a regra de negócio. Então é isso por hoje. Esse vídeo já está ficando bem longo. Essa é a primeira edição do Zama Responde. Mandem suas dúvidas, recapitulando. Né? Você pode deixar suas dúvidas nos comentários desse vídeo, até para questionar alguma coisa que eu disse hoje. Comentário dos outros vídeos ou mandar para o meu e-mail youtube@zamariola.com.br. Eu tento responder as suas dúvidas no nosso próximo Zama Responde. Obrigado.